Graça e paz, boa noite, povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor. Cremos no seu agir, na sua provisão. Aos nossos visitantes, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? 1 Samuel 13, versículo 14. Ele diz assim na sua palavra: mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu à palavra do Senhor. Feche seus olhos por um momento. Vamos agradecer a Deus por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Por um privilégio de você acordar e ter o fôlego de vida para agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Senhor, nos colocamos aqui diante de Ti, na Tua presença, Pai. Te honrando, Te engrandecendo e Te agradecendo por estar aqui mais uma vez. Toma, Senhor, meu Deus, este lugar em Tuas mãos, Pai. Tira, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de Te servir, de ouvir a Tua palavra. Abre, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, entender e compreender a Tua palavra. Deus, toma o Teu lugar de honra neste lugar. Toma, Senhor, meu Deus, o Teu lugar de honra em nossos corações, Pai. Que cada um que esteja aqui hoje, Senhor, se volte para o Teus caminhos verdadeiramente, genuinamente, Senhor. De coração aberto, Pai, para Te receber, aleluias. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, mais e mais sondando nossos corações. Assim, Senhor, nós Te engrandecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome santo do Senhor? Glória a Deus. Aleluias. Queridos, hoje nós vamos falar sobre honra. Eu creio que o Senhor, Ele veio confirmar esta palavra através dos louvores. Nós viemos falar aí sobre a honra ao nosso Deus, o princípio da honra. Nós devemos honrar o nosso Deus, porque nós lemos aqui em 1 Samuel 13, versículo 14, que ele estava ali, o profeta Samuel foi passar uma ordem para o rei Saul. E essa ordem não foi cumprida. O rei Saul, ele fez algo que não era da vontade e do agrado de Deus. Portanto, ele não honrou a Deus. E nós temos aí dois exemplos. Nós temos um exemplo de desonra e temos um outro exemplo mais tarde de honra. Então hoje nós estamos no culto. Nós saímos da nossa casa e viemos adorar o nosso Deus. Nós viemos honrar o nosso Deus. Nós viemos honrar aquele que é digno de glórias. Nós viemos honrar aquele que nos deu fôlego de vida. Olhe para o seu irmão do seu lado e diga assim: você tem privilégio. Qual é esse privilégio? Esse privilégio é de estar aqui na presença do Senhor, para cultuar, para adorar e para reverenciar a sua palavra. Quando nós dizemos que você possa ficar de pé, para que nós venhamos ler a palavra do Senhor, nós estamos honrando a Deus, porque nós estamos ouvindo a sua voz. Nós temos que ter reverência a Ele. Amém? Aleluias. E aí nós temos um significado de honra. Nós vemos que cada país, ele tem a sua cultura. Cada país, ele tem o seu idioma, né? E no reino de Jesus Cristo não é diferente.
nós também temos aí as nossas honrarias prestadas ao nosso Deus, a quem cultuamos. Amém? E uma das culturas, né? E um dos idiomas do reino de Jesus Cristo, ele é a prática da honra. E aí é o princípio da honra. O rei Saul, ele não honrou a Deus. Ele não honrou o profeta Samuel, que foi usado por Deus, pelo nosso rei Jesus, nosso rei, o Senhor, nosso Deus, para que ele desse um comando e ele não obedeceu. E aí está a nossa decadência. Quando o Senhor passa uma ordem, nós não honramos. Nós estamos desonrando quando nós somos desobedientes. E que naquele momento o profeta chegou para ele e disse, lá em 1 Samuel 13:14, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu à palavra do Senhor. Um dos princípios da honra é a obediência. Quando nós somos obedientes aos nossos líderes maiores, ao nosso Deus, nós estamos o honrando. Quando nós somos desobedientes, quando nós não obedecemos, nós estamos desonrando. E foi algo que o Senhor colocou no coração de Davi, que é um exemplo e que honrava o Senhor. Amém? E essa palavra no grego, ela significa reverenciar, estimar e valorizar. Honrar é dar respeito. Não é só pelo mérito, mas pela posição. A Bíblia ela diz em Romanos 12:10 que nós devemos amarmos cordialmente uns aos outros, com um amor fraternal. Olhe para o seu irmão e diga assim: eu creio que eu irei amá-lo em nome de Jesus. É difícil falar isso? Não é difícil quando nós conhecemos a pessoa que está ao nosso lado, não é verdade? Mas quando nós não conhecemos, nós precisamos amar do mesmo jeito. Nós precisamos suportar também. E às vezes, nós estamos fazendo o papel só de suportar. E Deus, Ele não vem relatar na sua palavra que nós devemos amar uns aos outros. E porque nós estamos desonrando a palavra de Deus, não amando uns aos outros, apenas suportando. E o Senhor, Ele vem entrar com providência dentro do nosso coração, porque Ele quer sondar seu coração hoje, para que você desfaça todas essas ervas daninhas que impede você, que nos impede de amar o nosso próximo. Existem possibilidades de coisas que não é agradável aos olhos de Deus, mas a partir do momento que nós abrimos nosso coração para dizer para o Senhor que derrame o seu amor dentro do nosso coração, nós podemos sentir, amar e reverenciar essa pessoa, respeitá-la, valorizá-la. Amém? O que hoje você está valorizando? Você está valorizando mais as coisas do mundo ou a palavra do Senhor? Porque o Senhor nos ensina que nós temos que ser obedientes e também praticantes da sua palavra. Amém? Aleluias. E aqui, queridos, nós temos também aquela honra que é de temer a Jesus Cristo,
amar a família e ao próximo. A palavra família, muitas das vezes, ela vem surgir num ambiente complicado. A família, muitas das vezes, ela vem surgir, vem soar para nós, como quando a gente diz, um exemplo, eu tenho uma família. Amém, todos nós temos uma família. Mas será que você se dá bem com todos da sua família? Será que você consegue? Tem sempre aqueles que são mais complicados e tem aqueles outros que já são mais dados. Mas é uma família sanguínea que o Senhor te entregou. Escolheu para que você viesse amá-los, ser influenciador, ganhar essas pessoas para o reino de Deus, honrar o Senhor através do seu testemunho, honrar o Senhor através da sua obediência, honrar o Senhor através da prática da palavra do Senhor. Amém? A Bíblia revela o princípio de honra, que devemos honrar o nosso Deus, Pai. Apocalipse 4:11. Devemos honrar aos nossos pais biológicos. Êxodo 20:12. Honrar o casamento e a família. Hebreus 13:4. Honrar as autoridades governamentais. Romanos 13:1. Devemos também honrar aos pastores e especialmente os que lideram bem a igreja. Amém? Estes são dignos de dupla honra. 1 Timóteo 5:17. Quando Saul ele era um rei que ele fez coisas ruins perante, o nosso Deus. Quando ele estava nessa passagem, ele estava ali, ele ofereceu sacrifício, porque ele não esperou o profeta Samuel. E ele fez antes dele chegar. Ele desobedeceu uma ordem do profeta Samuel. O profeta Samuel estava representando Deus. Se o rei Saul não conseguia obedecer o profeta Samuel que ele estava ali vendo, como que ele iria obedecer Deus que ele não vê? Assim somos nós. Quando nós não obedecemos os nossos líderes, quando nós não obedecemos a Deus, nós estamos falhando, nós estamos desonrando. Participamos ontem de um congresso e ontem foi ministrado muito sobre honra. Que nós devemos honrar as pessoas líderes, os pastores que intercedem por nossas almas. E todas aquelas mulheres, todas aquelas pastoras que estavam ali, inclusive eu, fomos honradas. E foi muito gratificante, porque no final nós honramos a nossa líder maior que estava ali, representando a autoridade máxima. Nós, por detrás dos bastidores, fizemos ali uma cesta linda. Compramos ali, fizemos ali uma oferta para comprar um buquê de flores e entregamos para nossa líder maior. Porque nós vimos o esforço que ela fez durante todos esses 3 meses em que ela estava ali se dedicando ao pré-congresso, ao congresso. Foi muito lindo. E ver todas aquelas mulheres ali adorando a Deus, honrando Deus. No final, nós cremos que nós conseguimos alcançar a nossa vitória. Porque
deu tudo certo para a honra e para a glória do Senhor. Nós honramos o nosso Deus. Nós honramos a nossa líder. E nós fomos honradas. Temos uma hierarquia. Honramos Deus. E Deus nos honra também. Ele nos honra dando o nosso fôlego de vida. Ele nos honra dizendo todos os dias que Ele nos ama. Ele nos honra quando Ele nos dá a vitória alcançada. Quando Ele nos cura. Quando Ele nos liberta. E quando Ele nos salva. Esse é algo que Saul, por ser um rei desobediente, não conseguiu honrar o Senhor. Teve seus declives. E ele era um rei que ele queria a glória para si. Quando ele se deparou que existia uma possibilidade de ter uma outra pessoa ocupando seu lugar, que ia ser segundo o coração de Deus, ele se afligiu. E Davi foi um rei abençoado por Deus. Foi um rei escolhido por Deus. Foi um rei, ele teve a sua falha? Teve. Mas Deus o reconheceu, o honrou como um rei segundo o seu coração. Amém? Quando nós honramos Deus, quando nós praticamos o princípio da honra, que Ele é o primeiro, o Senhor, Ele nos honra. Amém? Que você fique bem ciente quando nós honramos o Senhor. Você nasceu para honrar e ser honrado. Mas veja o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 23, 24. No corpo de Cristo, devemos honrar cada membro, dando aos que parecem mais fracos, aos mesmo dignos, aos que não são decorosos, honra mais abundante. A maior tragédia do mundo começou no dia em que ser humano esqueceu as virtudes da honra e da lealdade. Há algo dentro de nós que se rebela contra a ideia de honrar as pessoas. Falamos muitas vezes com ar de espirituais que honraremos apenas Deus. Na verdade, esse tipo de comportamento, ele está camuflando um coração de desonra e de insubmissão. As autoridades constituídas por Deus. Você sabe quem separou e autorizou a sua liderança sobre vocês? Os seus líderes, os pastores, foram escolhidos por Deus. Porque um dia, há mais ou menos 20 anos atrás, eu e o pastor, nós nos convertemos, galgamos degraus e nós conseguimos alcançar a hierarquia que o Senhor nos colocou e nos autorizou, nos consagrou, nos ungiu, nos separou para fazer a obra. Amém? Nós temos, às vezes as pessoas perguntam, mas vocês foram levantados como os pastores por quem? Nós fomos levantados como pastores pelo ministério em que nós éramos, congregamos. Nós fomos batizados, nós casamos, nós fizemos parte de cada degrau. Ele foi líder de diácono, ele foi líder de célula,
ele foi líder de homem, ele foi evangelista, ele foi auxiliar do pastor, ele foi vice do pastor e ele foi ungido e consagrado a pastor. Eu fui secretária da igreja, eu fui líder de dança, eu fui levita. Claro, ninguém gostava muito da minha voz, né? Mas eu honrava Deus com ela, porque foi essa que Ele me deu. Eu fui também líder de célula. E uma coisa, eu acredito que se nós estamos aqui hoje, pela permissão, pela vontade de Deus, foi porque nós honramos nossos líderes e honramos ao nosso Deus. Fomos obedientes, porque quando o nosso líder falava alguma coisa, a gente obedecia. Eu ainda era meio assim, sabe? Fui até disciplinada. Toda a minha história, né? Mas o Senhor, Ele trabalhou para que hoje nós pudéssemos liderar, honrar o Senhor. Precisamos mudar cada dia? Sim, porque é um processo. Nós vamos cumprir um propósito e todos nós passamos por um processo para que o propósito se cumpra em nossa vida. O seu propósito aqui na terra foi adorar o Senhor, reconhecer que Ele é o seu Senhor, fazer a vontade do Pai. Amém? E além de honrar todos os homens, devemos também honrar o rei e as autoridades seculares. E isso é um pouco difícil, porque existem pessoas, nós tivemos aí, né, essa politicagem, que uns eram de um lado, outros eram do outro. E hoje, quem que está sofrendo com toda essa indecisão? Com toda essa desobediência e essa desonra? Nós, o povo. Porque nós não reconhecemos que tudo está no controle de Deus. Eu ouvi uma mensagem de um pastor que ele dizia que uns falavam que o novo governante, o Brasil ia se quebrar. E outros falavam, não, que o Brasil ia aumentar, ia prosperar. Mas uma coisa é certa, sendo um ou outro, foi pela permissão de Deus. E Ele sabe de todas as coisas. Amém? O que nós temos que ser obediente, o que a palavra nos diz. Então, se ela diz que nós devemos honrar os governantes, nós devemos honrar. Amém? Nós devemos honrar o nosso cônjuge, devemos honrar nossas esposas, nossos esposos, devemos honrar os nossos líderes. Sim. Também vi aí uma estatística em que os homens estão tendo aí desonrado suas esposas. E esposas desonrando seus esposos. O que a palavra de Deus ela vem nos falar? Que os maridos têm que amar as suas esposas. E às vezes uma palavra machuca. E que as esposas têm que ser submissas. E às vezes uma palavra também machuca o homem. O rei Saul, ele não foi obediente àquilo que o Senhor tinha dito. E por causa dessa desobediência, ele perdeu seu reinado. Só que a síndrome do rei Saul
veio acompanhando outras gerações de desonras e de desobediência. Lá em 2 Samuel 23, 15 e 16, ele vem falar de homens de honra. A honra atrai o favor de Deus. A honra, ela atrai bênçãos sem medidas sobre nossas vidas. Homens de honra, eles atraem as bênçãos do nosso Deus. Quem quer receber bênção aí do nosso Deus, diga amém. Então honre a Deus. Honre aos seus líderes, honre aos seus pastores. Mas também nós temos o caso da desonra. A desonra trava a vida. Ela atrai consequências desastrosas, desagradáveis. Nós temos aí 3 exemplos de homens, de 3 valentes que honraram a Davi. Nós vamos falar sobre Davi, sobre a honra. Quando Davi, ele estava ali com aqueles 400 homens na caverna, que eram homens desonrados. A Bíblia relata que eram homens endividados, homens que estavam ali frustrados, homens que ele estava ali, não tinham honra da sua família, a sua família não acreditava nele. Eram homens que hoje, para nós, eram pessoas que ninguém queria ficar perto, porque eram pessoas endividadas, pessoas malfeitores, pessoas que não eram valorizadas. E quando Davi, ele foi ali, aqueles homens viram ele como um líder. E aqueles homens honraram ele, porque souberam como Davi lutava e vencia as guerras. E quando ele descobriu que Saul queria matá-lo, ele foi se esconder. E aqueles homens daquela caverna, que eram os endividados, pessoas que eram malfeitores, que eram pessoas talvez ali desacreditados de tudo, eles viram nele um líder e eles honraram. E 3 se destacaram. Um deles foi Josebe-Bassemate, que ele primeiro, armado de uma simples lança, ele matou 800 inimigos de uma só vez. O segundo, Eleazar, que feriu os filisteus até cansar, até a sua mão cansar e ficar com a espada apagada a ele. A Bíblia registra que ele foi usado para trazer grande livramento para Israel. Esses 3 discípulos de honra honraram a Davi. Talvez alguém olhe para você, alguém da sua família, aos seus amigos, não sei, pode olhar para você e dizer: ah, esse daí não vale nada. Ah, esse daí só Jesus na causa. Ah, a minha mãe não acredita em mim, o meu pai, ele não acredita em mim. A minha família mesmo me escorraça, me bota para fora, não deixa eu ficar perto. Talvez você possa estar se sentindo assim, como um daqueles 400 homens que seguiram Davi dentro da caverna. Talvez era aquelas pessoas que a sociedade naquela época via com maus olhos. Talvez hoje a sociedade, a sua família, os seus amigos vê você com maus olhos. Não acreditam em você, não te honram. Podem falar que você é isso, que você é aquilo, que você não vai prestar, que você é um fracassado, que você nunca vai conseguir,
que você é tudo que não presta. Mas tem uma pessoa que ele pode te honrar. Basta você honrá-lo. Ele pode fazer o impossível por você. Ele pode olhar hoje para dentro do seu coração e dizer para você que você é um escolhido do Senhor. E que aqueles que disseram que você não ia prestar, que você não vale nada, Ele diz para você hoje que você é joia rara para Ele. Que você é a menina dos olhos dele. Se você abrir o seu coração e receber esse Jesus, abrir a sua boca e reconhecer diante dos homens que Ele é o seu Salvador, a sua história muda hoje. Na verdade, ela já mudou a partir do momento que você colocou a planta dos seus pés nesse lugar. Porque o Senhor, Ele está hoje querendo falar com você. Talvez você veio aqui só porque você está querendo alguma coisa. Mas o Senhor, Ele conhece o desejo do seu coração. Basta você honrá-lo. Você pode honrá-lo, abrindo a sua boca e reconhecendo Ele como seu Salvador. Ele muda a história. Assim como Ele mudou aqueles 400 homens que se tornaram os valentes de Davi. Que quando ele dizia, aqui na palavra de Deus diz, 2 Samuel 23:15, Davi expressou esse forte desejo: quem me dera que me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e trouxeram a Davi. Isso é honra. Honra ao líder, honra ao pastor, honra a Deus. E no mesmo versículo, a Bíblia relata o que Davi fez. Davi recusou beber, mas em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor. Aleluias. Eles honraram Davi, seu líder maior, e Davi honrou o seu Deus. Amém? Já pensou? Vai eu aqui pedir, eu queria um copo d'água. Vão fingir que nem ouvido. Tem gente que acontece isso. Estou dando exemplo. Mas os irmãos aqui são muito prestativos. Eu agradeço a Deus pela vida do irmão Valdir. Hoje vou honrar o Senhor. Porque Ele traz água para nós. Ele traz água para qualquer um. Apesar de eu não beber muito, mas está aqui o meu copo. Amém? E Ele diz na sua palavra que aquele que levar um copo d'água para um dos seus pequeninos terá um grande galardão. Então, é honroso para nós honrar o Senhor. É honroso para nós honrar os nossos líderes. Nós temos aí uma juventude que não honra os seus pais. Nós temos aí uma juventude que nem sequer toma a bênção do seu pai. Tá, eu já estou indo, velho. Tchau. Fecha a porta e vai embora. A Bíblia relata que nós temos que honrar os nossos pais. E o que nós, como filhos, que honramos ao nosso Deus, estamos fazendo para honrar os nossos líderes? Honrar os nossos pais. Será que é preciso os nossos pais envelhecerem, não conseguirem mais fazer as coisas sozinhos, para a gente se sentir na obrigação de ir lá
segurar na mão deles. Nós temos que honrar enquanto eles estão conosco. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Davi foi honrado pelos seus méritos. E nós ainda temos mais um, que é Samar. Ele defendeu um campo de lentilhas quando os outros soldados recuaram. Ficou só e venceu os filisteus. A Bíblia registra que o Senhor usou para operar uma grande vitória. Amém? Quer ser honrado? Então permita que o Espírito Santo cure seu coração de toda desonra. Nós não desonramos só a Deus quando nós não somos obedientes à sua palavra. Nós desonramos quando nós somos infiéis. Nós desonramos quando nós somos incrédulos. Nós o desonramos quando nós não acreditamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós queremos ter as bênçãos na nossa vida. Nós queremos ter vitória. Nós temos que honrar o nosso Deus. Nós temos que honrar os nossos líderes. Eu não sei se alguém já foi em um tribunal de justiça aqui, mas quando chega um juiz, todos têm que se levantar. Isso é honra. Às vezes a gente pede para você, vamos ficar de pé e adorar o nome do Senhor. Nós ainda continuamos sentados. Vamos adorar o nome do Senhor. Levante sua mão, declare para o Senhor. Tá certo que tem que ser do coração, espontâneo. Mas também nós precisamos ser obedientes. Porque ninguém sai da sua casa para vir cultuar um Deus poderoso, agradecer pela sua vida, pelas bênçãos, pedir proteção, cobertura espiritual. Entra de uma forma e sai da mesma forma. Você tem que sentir o peso da palavra do Senhor dentro do seu coração. Que ela é cortante, que ela transpassa. Temos que sentir a presença do Senhor. Amém? Talvez você pode não dar ouvido para as pessoas que estejam conduzindo o culto racional. Talvez você possa não dar mérito para as pessoas que estão ministrando a palavra do Senhor. Mas alguém será alcançado. Ainda que nós venhamos nos calar, o Senhor, Ele diz que Ele pode mover até as pedras, né? Ele usa até os animais, como Ele fez, né, com a jumentinha, para querer dar um saculejo em nós. Para que nós venhamos entender e compreender que o único que é adorado e reverenciado é o Senhor nosso Deus. Mas que nós temos que cumprir o princípio da honra. Ser obediente à sua palavra. Praticar a sua palavra. Amém? Quem honra, deixa um grande legado. Glória a Deus. Quem honra, deixa um grande legado. Se a gente for perguntar, você tem alguém da sua família que hoje você diz, não, essa pessoa deixou um legado para mim? Eu tenho. E eu tenho certeza que cada um tem. Por quê? Porque você está honrando essa pessoa. Porque você, poxa, essa pessoa aí realmente, ela deixou algo marcado na minha vida, na minha história.
Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos? Será que alguém vai reconhecer você quando você estiver passando na rua, dizer, olha, aquela dali é uma serva de Deus, verdadeiramente. Aquele dali é um servo de Deus, verdadeiramente. Quando eu decidi fazer faculdade, lá disseram assim, a minha professora disse, quantos daqui são casados? Muitos levantaram as mãos. Então se prepare, que daqui para o final do seu curso, vocês estarão separados. Eu disse, sangue de Jesus está repreendido. Porque quando a pessoa entra, se ela não tiver o discernimento de Deus, ela vai ser influenciada. E quando chegavam para mim e falavam para mim que perguntavam, você é cristã? Eu não falava nada, ficava calada. E aí um dia minha professora falou assim, eu fiquei com vergonha. Ela olhou para mim e disse assim, Raquel é cristã? Aí as minhas colegas, ela é pastora. Aí eu fiquei assim, eu tomei um susto. Eu disse, quem foi que falou para essas abençoadas que eu sou pastora? Porque eu ficava com medo, no meio de um monte de gente ali, falar que eu era pastora. Eu estava sendo covarde. Eu não estava honrando meu Deus. E aí quando ela falou isso, a minha professora, meu Deus. E aí caiu a minha ficha, né? Porque na época era ficha, não era cartão não hoje. E eu fiquei, Senhor, eu preciso tomar posição. E quando eu fui fazer as minhas especializações, primeira coisa que falaram, você tem algo diferente. E o meu professor, um dos meus professores, ele era ex-padre. Ele deixou a batina para ele casar. E ele olhou para mim e disse, você é diferente. E aí eu fiquei, meu Deus, não vou fazer que nem eu fiz lá atrás. Eu disse, sim, eu sou diferente porque eu tenho o brilho de Jesus na minha vida. E a partir daquele momento a gente trocou muitas ideias sobre a palavra de Deus. Aprendi muito com as experiências dele. Era uma pessoa assim que ele era padre, mas ele tinha o respeito. E eu comecei a honrar os meus professores, os meus líderes. E quando foi um certo momento, o Senhor me honrou. Então, queridos, quando nós honramos a Deus, Deus ele nos honra. As bênçãos nos alcançam. Por mais que as pessoas digam que você não é isso, que você não é aquilo, mas Deus ele sabe a sua vida. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o que se passa aqui, na sua mente. Amém? Então, quem honra deixa um grande legado. Aleluias. Em 1 Samuel 13, como ele disse, então disse a Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar a palavra do Senhor. Então teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado teu reino sobre Israel. Ele perdeu a sua bênção, ele perdeu a sua coroa. Então, queridos, para que nós não venhamos perder a nossa coroa, nós precisamos honrar o nosso Deus. Amém? Porque ele levantou Saul, mas ele também tirou. E ele ergueu Davi. Amém? A desonra levou Saul ao declínio em todas as áreas da sua vida. E a obediência, pela metade, ela tem o nome de desobediência. Imagine chegar na presença de Deus
e ouvi o que Saul ouviu. A desonra tem consequências terríveis. Se não honramos aos homens que estamos vendo, como vamos obedecer e honrar a Deus que não vemos? Amém? Fique de pé nesse momento.